Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Equilíbrio Point. Eu sou Marcelo Borges e estou gravando para vocês para falar um pouquinho de Sagitário, o que acontece com as nossas energias, com a astrologia quando o Sol entra em Sagitário. Bom, esse ato, o Sol já entrou em Sagitário desde o dia 22 de novembro e vai até o dia 21 de dezembro. Quando o Sol ele sai de Escorpião e ele entra em Sagitário, nós vamos viver aí inúmeras atividades de euforia, de acreditar que tudo é possível, uma energia positiva. Por quê? No período de Escorpião, a gente vivenciou muito o lidar com lutos, lidar com morte e ressurreição que são trazidas pelas energias de Plutão e Marte, regentes do signo de Escorpião. Então, foi praticamente, a gente sentou cara a cara com a nossa sombra e conversou com ela e tentamos aí fazer as pazes. Tentamos realmente lidar com traumas, com emoções, com luto, até mesmo luto de pessoas. E são alguns lutos que a gente já vem vivenciando e trazendo e guardando à parte por anos e anos em nossa vida. Enfim, passou. Escorpião passou, trouxe muitas informações também com os aspectos que aconteceram nesse mês aí, que foram vitais para que a gente atingisse também a maturidade para deixar as coisas irem, para deixar algumas coisas realmente morrerem e transformarem. Para agora a gente chegar com fôlego um pouco mais positivo nessa temporada de Sagitário, que pede realmente aí uma positividade, porque Sagitário é regido por Vênus e desculpem, corrigindo, Sagitário é regido por Júpiter. Júpiter é o planeta da boa sorte, é o planeta da expansão e tendo um planeta como esse, tudo de bom pode acontecer. Contudo, se a gente está muito ainda apegado, agarrado a aquele turbilhão de emoções que vivemos na temporada de Escorpião, a gente realmente não consegue sair, a gente fica preso no passado e a vida não quer isso da gente. No meu último vídeo eu falei que tínhamos vários planetas retrógrados e todos esses planetas retrógrados eles querem dizer pra gente alguma coisa. E os planetas eles pararam, eles não estão mais retrógrados. Alguma maioria deles, assim, pelo menos os mais importantes, eles já terminaram sua retrogradação. Bom, primeiro eu vou dar o contexto. O Sol entra em Sagitário. Sagitário, ele é um signo mutável, é o mutável do elemento fogo, ou seja, o sagitariana, tem a possibilidade, tem o poder, na verdade, de saber lidar muito mais com essa energia do fogo, porque o fogo, ele chega num ponto que ele é incontrolável. É essa questão do fogo aqui, do elemento fogo para Sagitário, quando não se tem aí um domínio realmente das suas faculdades mentais, das suas faculdades físicas, que você não está conectado realmente com a sua real base de vida, para que você possa aí realmente estar controlando suas emoções, a sua razão. Então o fogo, ele descontrolado, ele gera situações horríveis, gera morte, gera fanatismo, gera exclusão, gera punimento, guerras, enfim. O fogo, quando perde controle, todos pagamos. Porém, o fogo controlado, ele é muito mais produtivo e quando ele é controlado, saiba de que a gente está conectado com a nossa essência e estamos conectados com o sagrado. Por quê? A figura que representa o signo de Sagitário é um centauro. O centauro é metade humano e a metade um animal. Por que essa dualidade? A dualidade do animal com a razão. Porque nós, humanos, somos animais racionais.
Porém, muitas vezes não usamos essa razão, não usamos a nossa mente. Então, a figura do centauro é exatamente essa. É a figura aí que mais transparece a dualidade que nós temos, porque quando muito primitivos, o fogo ele age sem controle. Porém, quando há equilíbrio entre o nosso lado primitivo, instintivo e a nossa razão, a gente trabalha aí o nosso mental, colocamos o cérebro para uso, a figura muda, fica equilibrado. E na sequência ainda, esse centauro, ele é um arqueiro, ele está aí com uma flecha apontando para cima. Por quê? Para que a gente alcance uma evolução espiritual, além de tudo. É o equilíbrio do primitivo, do instintivo com o mental, com a razão, mas rumo ao alcançamento de uma evolução espiritual, no qual essa espécie, essa jornada pede uma conexão maior aí com o sagrado, com o divino, porque a gente trabalha aqui que o fogo, ele é uma manifestação divina e nós conseguimos, através dele, nos purificar também, o que é muito bom, o que é muito positivo, porque Sagitário é otimismo, Sagitário é espontaneidade, é bom humor, extrovertidos, pessoas assim, com uma necessidade de liberdade, de ter conhecimento, uma curiosidade muito maior do que o geminiano tem, porque essa curiosidade é de se informar, se nutrir de informação e ainda compartilhar com outros, porque o centauro que representa o Sagitário, o signo de Sagitário, é Quiron, e Quiron, como já falei em alguns outros vídeos, ele é o sábio curador, o guerreiro que ensina e cura através do ensinamento. De acordo com a mitologia grega, Quiron, ele se aprofundou em ter conhecimento. Ele, um centauro, decidiu desde pequeno realmente adquirir conhecimento, estudar muito, estudar arte, estudar música e estudar como funcionam umas coisas, o corpo, a conexão, as ervas, as plantas. E com isso, ele, conforme ia aprendendo, ele começou a compartilhar seus ensinamentos com os demais e tornou-se um mestre. Tornou-se aí um professor, um mestre, ensinando inclusive Aquiles e Hércules. E Hércules, em um de seus treinamentos, acabou ferindo Quiron com uma lança. Essa lança, essa flecha, causou uma dor, um ferimento muito, muito doloroso, que não curava. Porque Quiron é imortal. O centauro, a figura do centauro, completamente imortal. E a dor desse ferimento era impensável, inimaginável, não tinha nada que pudesse parar essa dor. Então, Quiron, com toda a sua sabedoria, continua a pesquisar mais ainda, a criar informações, a buscar com plantas e tudo mais, alguma forma de parar essa dor, curar-se. E não conseguia. Mas mesmo assim, com toda essa dedicação, ele não parou de ensinar as pessoas em volta. E com esse aprofundamento, principalmente nessas questões voltadas para a saúde, voltadas aí para lidas de uma cura que precisava ter mais contato com o corpo e também o que poderia ser usado para curar o corpo, o que poderia ser usado para curar a cura. Toda essa investigação leva ao surgimento da medicina. Bom, Quiron não consegue cura, a dor persiste. Prometeus, que sempre foi a favor da humanidade,
rouba o fogo dos deuses. E Zeus, claro, consegue capturá-lo, porque ele rouba o fogo dos deuses e traz para a humanidade. Deus, após capturá-lo, julgá-lo, decide que o seu punimento, sua sentença, será ter todos os dias, pelo resto dos dias, o seu fígado comido por uma ave, por um abutre, enquanto Prometeus estaria acorrentado no topo de um penhasco, do desfiladeiro, e todos os dias ele teria seu fígado, sua barriga comida, aberta por esta ave. Isso se repetiria. Porque o que ele fez era demais, era algo que ia contra Zeus. E você ir contra Zeus, você está indo contra o Deus dos deuses. Porém, Quiron já não suportava mais essa dor. Prometeu já estava lá pagando sua punição, sua sentença. Ele foi e suplicou a Zeus que trocasse de lugar, que ele assumisse o que Prometeus estava recebendo. Zeus ponderou, dialogou com outros, deu a Quiron a imortalidade, fez essa troca. E Quiron, ao invés de ir para o despenhadeiro e ficar lá passando tudo aquilo, não, ele realmente conseguiu o que ele queria, curar-se da sua dor. E, em homenagem, em honra, porque Zeus viu o acolhimento e a humildade que Quiron chega pedindo. E mesmo assim, Quiron não deixa de ser quem é na essência, não deixa de ser uma pessoa, um centauro ali humilde, que ensina, compartilha com os demais e ensina ainda como o processo para você buscar a sua cura, o processo para você lidar de frente com as suas feridas e ainda sendo humilde para realmente reconhecer que, olha, eu consigo até aqui, depois daqui eu preciso realmente de ajuda. E pediu essa ajuda e concedeu. Zeus cria a constelação de Sagitário, do Centauro, no céu, em homenagem. Então, tem muita energia positiva com a chegada do Sol em Sagitário. Aproveite, porque a gente trabalha filosofia de vida, a gente trabalha o contato com o sagrado. É um momento aqui de imersão nossa com todas as possibilidades e não possibilidades. Então, agora vamos dar uma ideia de como vai estar o céu durante essa temporada, esse mês aí, que vai praticamente quase todo dezembro. Bom, a gente está vindo de uma lua nova em Escorpião, que iluminou muitas coisas que tinham que ser vistas, tinham que ser analisadas, repensadas, transformadas e deixadas para trás. Os eventos mais importantes que aconteceram agora, que eu realmente considero importante ali, Urano retrógrado em 29º grau de Touro, que é o grau crítico, ele fazendo oposição com Vênus, estava trazendo para a gente situações inesperadas com relações a parcerias, com relações à finança. Então esse movimento já está acabando, já está terminando, tá? Mas a gente ainda tem um respingo da energia, porém, nós podemos aí rever relacionamentos terminando, principalmente das pessoas aí que têm aspectos em Gêmeos e tem o aspecto também em Escorpião, porque a Vênus em Escorpião e Urano entre Escorpião e Touro, ou seja, pessoas ali dos últimos dos últimos dias de Touro e os primeiros dias de Gêmeos podem realmente terminar relações de uma hora para outra, porque se vem pensando e repensando muitas coisas, porque o movimento
de Urano entrando em Gêmeos já aconteceu já há alguns meses atrás. No entanto, essa retrogradação de Urano é recente, começou em Gêmeos, então algumas coisas aí estão sendo ajustadas. Porém, quando faz essa oposição Urano oposto a Vênus, as relações afetivas dão aí uma retorcida. Tanto é que todas as pessoas realmente de Touro e de Gêmeos são convidadas a fazer boas reflexões no lado da sua vida amorosa. E também, quando a gente pensa em Vênus, a gente tem que lembrar que a Vênus também é relativa a finanças. Então, mercado financeiro, altas e baixas, bolsas, os bitcoins e como você está cuidando da sua vida financeira. Então, é um revés. Talvez seja também, se você está aí capenga, não está com a vida financeira muito boa, quando tem essa oposição, é um start para você começar aí a revisar a sua vida financeira para algo melhor, aquilo que você realmente quer. Então, é um dos aspectos que eu considero importantes, que praticamente a gente já não está mais sentindo a energia. O outro aspecto também que já se encerrou, dia 28 de novembro, nós tivemos o fim de Saturno retrógrado. Vou colocar um vídeo já já para vocês, mas eu já postei algumas coisas lá nas minhas redes no Instagram, falando sobre o final de Saturno retrógrado, mas ele continua em Peixes ainda até fevereiro. Porém, ele termina o período de retrogradação em Peixes, o que é muito bom, porque agora o caminho é finalizar o ciclo. Saturno que fala pra gente de aprendizado, de colocar limites, de disciplina, de estruturar, de ser responsável e ter maturidade. Em Peixes, ele fazendo a retrogradação, ele está trazendo pra gente a possibilidade da gente finalmente sonhar sonhos possíveis, porque com Saturno a gente pode aí se criar um planejamento, fazer uma estrutura, que isso vai dar certo quando o Saturno fica direto. E também Saturno retrógrado em Peixe é um momento aí de encerramentos de ciclos kármicos, de encerramentos de jornadas exaustivas e kármicas. É um processo que aí Saturno ele entrou em Peixes mais ou menos em 2023 pela primeira vez. Então, desde 2023 a gente já está sentindo essa energia. O que a gente vê agora, na verdade, com esse Saturno retrógrado finalizando, acabou algumas coisas, ciclos kármicos finalmente desfeitos. Começa agora realmente a plantar, a colocar em prática o planejamento que foi pensado e faz o fechamento definitivo de assuntos que não te cabem mais na sua vida. Se alinhe, se aplume, porque Saturno quer fechar as coisas, quer findar esse ciclo para começar uma nova jornada em Áries, e quando começar em Áries, quer trazer aí para a gente a possibilidade de começar do zero. Então, aproveite. Um outro que também encerrou a sua retrogradação agora dia 29 foi Mercúrio, que estava retrógrado, começou em Sagitário, retrogradou até chegar a Escorpião, que, assim, desde os assuntos de fazer viagens longas, viagens internacionais, assuntos de imigração, questões acadêmicas, política, assuntos judiciários em Sagitário, ele vai até chegar em assuntos de origem aí de lida de Escorpião, que é falar sobre a sexualidade, ou até mesmo de situações ocultas, crimes sexuais, crimes violentos, pessoas trabalhando também de forma oculta para não colocar informações claras para que a gente gostaria de saber, pessoas aí ocultando, ou manipulando, ou orquestrando situações que poderiam ser comunicadas antes para situações serem resolvidas de forma mais fácil, porém é muito mais fácil manipular a cabeça do outro a favor de si próprio para obtenção de fins de
principalmente renda. Essa é uma tática muito usada quando a gente está falando de um Mercúrio retrógrado em Escorpião, que tem uma energia de Plutão aí, com Marte trabalhando, que dependendo se não está realmente trabalhada dentro de uma pauta que a gente procura acalmar, equilibrar e colocar luz e sombra no mesmo equilíbrio e balanço e as coisas seguirem no fluxo, a gente pode sim, com certeza, ver muita situação sujeirada, varrida para debaixo do tapete e enterrada a mais de 7 palmos, que quando situações de retrogradação ou até mesmo alguns pontos como uma lua cheia ou uma lua nova emergem, movimentando ali o Plutão ou Escorpião, são trazidas à tona. Enfim, já falei para vocês, fim ali das energias de Vênus oposta a Urano. Saturno retrógrado em Peixes finalizou, Saturno agora está direto em Peixes e Mercúrio está direto em Escorpião. O que isso faz para a gente? Isso faz agora que a gente comece aí um momento com o signo de Sagitário, que a gente possa realmente desenvolver e aproveitar o que o Sol em Sagitário traz. E tocar para frente, porque a gente está encerrando o ano, está encerrando aí um período praticamente que foi muito conturbado, com tanta retrogradação. Bom, a Vênus, ela entra hoje em Sagitário. Dia 30 de novembro, domingão, a Vênus entrando em Sagitário diz pra gente claramente que ela não gosta de ficar colocando aí a sua afetividade numa mediocridade. A afetividade, ela tá para ser expandida em novas experiências, em viagens, em conexões de almas. A Vênus, ela gosta realmente de ser valorizada neste signo, de marcar aí tudo aquilo que é possível e uma conexão sagrada, se ainda for possível. E a Vênus, ela faz um trígono com Netuno até o dia 24 de dezembro, que traz aí pra gente uma inspiração, uma intuição maior, um amor, uma fé. E esse aspecto já começa a trazer pra gente caminho de possibilidades. Possibilidades muito boas. Bom, a gente vai ainda ver que Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele ainda está retrógrado em Câncer e ele vai fazer um trígono com Saturno. Isso daqui, essa energia já é um pouco antiga, né? Já está aí desde o dia 29 de outubro, na verdade. Ela vai fechar isso em dia 5 de dezembro. Termina esse aspecto em 5 de dezembro. Bom, o que eu posso trazer para vocês? Esse trígono favorece? Favorece o aprimoramento da sociedade, aprimoramento de arte, de cultura, de questões aí voltadas para a justiça, para a maternidade, favorece leis serem repensadas, revisadas. E é bem interessante quando dentro de Sagitário a gente recebe essa possibilidade de trígono que é entre Júpiter em Câncer. Câncer fala de família, fala de crianças, fala de mãe, fala de maternidade. Então, atenção para questões de adoção, atenção para questões de leis referentes à criança, que o Saturno em Peixes também tem essa conexão, tá bom? E fazendo esse trígono, ele realmente celebra e contribui positivamente para questões familiares, questões das crianças. Prestem atenção, essa energia está fluindo desde o dia 29 de outubro, fica até o dia 5 de dezembro, a gente tem mais 5 dias, aproveitem. Lua cheia que a gente vai ter daqui a pouco, dia 4 de dezembro, ela vai ser em Gêmeos. Bom,
A lua nova que teve em Escorpião foi ali entre Escorpião e quase pegando o começo de Sagitário. Então, a lua cheia, ela faz a oposição, ela vai estar ali nos primeiros graus de Gêmeos. Então, o pessoal que tem aí os últimos, faz aniversário aí nos últimos graus de Touro, no caso eu, e as pessoas que fazem também aí, tem pontos positivos, pontos pertinentes do seu mapa astral, como seu ascendente, ou tem o seu sol, ou sua lua, ou até mesmo outros pontos como seu meio do céu, que fala da sua carreira e tudo mais. Nesses graus, entre Touro e Gêmeos, essa lua cheia, ela traz pra gente o momento da colheita, traz o momento de aquilo que a gente plantou na lua nova ser celebrado, ser cultivado. É a conversa que você realmente cultivou, trabalhou, e agora é hora de você colher o que plantou. A lua cheia em Gêmeos, ela vai trazer pra gente que tudo é possível, realmente é possível. O que realmente eu quero? Eu trabalhei aquilo que eu precisava trabalhar ou não? Eu só estava fugindo por quê? Porque cria-se uma ambiguidade. Olha só, o Sol em Sagitário, a Lua ali em Gêmeos, e faz o questionamento. Pera lá, eu não posso mais ser dual. Eu tenho realmente que escolher um caminho. Eu tenho que escolher algo. Eu não posso ficar nessa dualidade, eu não posso ficar nesse cenário de movimento, porque vai estar recebendo também aí uma tensão vinda de Saturno, que está em Peixes. Saturno, ele gosta das coisas bem alinhadas, bem decididas. O planejamento tem que ser cumprido com disciplina. Essa tensão aí entre o Sol com Marte, na verdade. Marte é a que faz a quadratura com Saturno. Marte ali influenciando, próximo ao Sol, porque ele ativa e os movimentos estão em conjunção com o Sol, e também ele está oposto à Lua. Então, o que a gente tem aí? Uma tensão também de Marte, faz uma quadratura, uma tensão com Saturno, ou seja, é preciso a gente se expressar de forma verdadeira para conosco durante essa lua cheia, porque a lua cheia, ela vai iluminar aquilo que realmente queremos, aquilo que realmente devemos colher daquilo que plantamos. Quando a gente tem essa tensão, a verdade ela vem à tona. E Saturno, ele pede realmente que o planejamento seja cumprido. Esse período de tensão, ele começa, ele reflete, verbera realmente durante esse período de lua cheia, ele vai até o dia 10 de dezembro. A gente pode ver aí também que o Marte em Sagitário, ele pede pra gente que a gente haja de forma completamente espontânea. Porém, Saturno, ele é como se fosse aquele adestrador que vai lá e coloca a coleirinha na gente e puxa. Vai com calma. Você vai até aqui. A gente tem que seguir as regras de Saturno. Bom, ali por volta do 10 de dezembro, a gente vai ter o fim de Netuno retrógrado em Peixes, que já está retrógrado aí já faz um tempo, e também trazendo fins de círculos kármicos. É um momento que a gente para também de ficar revisando demais questões com relações às nossas emoções, as nossas sombras que a gente não conecta muito bem, porque algo está sendo ali puxado ou levado para a gente que não dá para a gente a possibilidade de trabalhar muito bem o desenvolvimento e o acolhimento e o melhoramento de uma saúde mental, que é o que Saturno direto quer. Netuno em Peixes quer, quando ele ficar direto em 10 de dezembro,
Com Saturno, ele retrógrado em Peixes, ele está questionando a gente, está pedindo realmente que a gente se coloque numa terapia, se coloque no autoconhecimento, trabalhe o autoconhecimento, trabalhe autoamor. Porém, a gente sente como se tivesse um inimigo oculto nos prendendo dentro de um looping, no qual realmente o que precisa ser feito é a gente revisar aí as nossas situações que colocamos como sombras ou falhas, que na verdade nada mais é abraçar o nosso lado sombra com a nossa luz, porque pode estar dentro dessa sombra aí que a gente teme tanto, a verdade que nos movimenta, o motor da nossa vida, para a gente seguir em frente e se libertar de todas as amarras que colocamos, principalmente da nossa mente, que nos impedem aí de evoluir no dia a dia, para nós mesmos, para mais ninguém. Então, fim de Netuno retrógrado 10 de dezembro. Bom, Mercúrio ele entra em Sagitário a partir do dia 11 de dezembro, fica até o dia 1º de janeiro. A gente começa então com Mercúrio em Sagitário a fazer planos grandiosos, começa a escrever ideias para 2026. A nossa mente ela fica mais organizada, ela quer viajar, ela quer se comunicar, ela quer conhecer, ela quer aprender mais. Marte vai fazer aí uma quadratura com Netuno novamente ali do dia 12, desculpa, vai fazer uma quadratura com Netuno, dessa vez não com Saturno, entre 12 a 15 de dezembro. O que essa situação pede? Pede para que a gente não fique à mercê de enganações. Por quê? Netuno, deus do mar, pense em um nevoeiro, é como se tivesse uma névoa realmente cobrindo a nossa visão, o nosso campo de pensamento e o nosso campo de comunicação. Tá ficando bem complicado. Eu realmente recomendo não assinar contratos, principalmente de compra e venda nesse período, tá ok? A gente vai ter na sequência Marte saindo de Sagitário e entrando em Capricórnio, ali pela volta do dia 15 de dezembro e vai até o dia 23 de janeiro. Esse vai ser um movimento muito bom, porque Capricórnio precisa dessa injeção de energia que Marte tem para começar a dar muito mais gás de trabalho e encerrar o ano do jeito que capricornianos gostam, um ano produtivo. Então vai sentir-se, todos os capricornianos vão sentir-se muito abençoados de 15 de dezembro para frente, com uma tenacidade, com uma forma de realização e combate muito mais eficaz e eficiente. Lá pelo dia 19 a 20 de dezembro teremos aí a lua nova em Sagitário. Essa lua nova, ela vai trazer um pouco de tensão, ela vai trazer alguns assuntos a serem questionados, porque ela vai fazer uma quadratura com Netuno e com Saturno. Então, é uma posição muito delicada, principalmente que pode ativar situações de adoecimento, contágios, epidemia, problemas também para viagens, principalmente internacionais, assuntos de imigração, catástrofes, tsunamis. Presta bem atenção o que vai acontecer nesse período aí do dia 19 a 20 de dezembro com a lua nova. É o momento de plantio, da gente começar uma nova semeadura? É em Sagitário, que pede que a gente dê início aí a uma nova filosofia de vida, que a gente realmente comece a trabalhar muito mais dentro de alguma política que queremos que seja eficiente, enfim. Porém, essa tensão que vai ser criada nesse período aí com Saturno e com Netuno ativa a possibilidade de séries de situações alarmantes a ver. A Vênus também vai fazer uma tensãozinha aí com Saturno, praticamente no mesmo período, de 19 a 20. Com isso, compras e vendas,
o amor, o afeto, as relações, elas vão ficar estremecidas. Os contratos, as regras, as leis, política, assuntos judiciários, a diplomacia vai perder a linha nesse período no qual o diálogo ficará mais complicado, ok? Lá pelo dia 21 de dezembro, finalmente, a gente vai ter o solstício de inverno aqui no hemisfério norte e o solstício de verão no hemisfério sul, trazendo aí o Sol em Capricórnio, que começa no dia 21 de dezembro e vai até o dia 19 de janeiro. Aí eu volto para vocês para falar como é que vai ser o Sol em Capricórnio nesse período, mas já adianto, vai ser o momento que a gente vai estar encerrando o ano com possibilidades e positividade de enxergar que, olha, tá ok, eu fiz tudo que eu pude fazer, cumpri, segui as regras, segui as orientações, tava lá, cumpri meu checklist. E agora? Eu, com toda essa solaridade, o que devo fazer? E é uma pergunta que muito capricorniano vai ter e tem sempre, principalmente quando chega até uma certa idade, que seria a terceira idade, ok, me matei de trabalhar, trabalhei, guardei dinheiro, agora continuo trabalhando ou não? Sol, quando entra em Capricórnio, ele traz pra gente, olha, toda a vitalidade da Terra, todos os signos de Terra recebem essa energia também. Mas o Sol, ele também faz refletir que dessa Terra nada leva. É hora de eu começar a me desapegar um pouco da matéria e me conectar mais com algo que realmente fala mais comigo. Aí que é importante a sacada do capricorniano largar essa coisa, dessa questão de necessidade de estar sempre juntando dinheirinho, tendo uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, para ter não o material, mas ter algo a mais e melhor do que o material, que é o espiritual. E isso a gente vai discutir mais pra frente. Bom, esses são os aspectos, esse vai ser aí mais ou menos o que o céu tem para trazer pra gente durante esse período aí de Sagitário. A gente vai conversando um pouco desses aspectos no decorrer do mês. Se você tiver alguma dúvida de como vai ser para você, ou quiser saber como vai ser para você, de uma forma que a gente vá focar no seu mapa natal, onde tem ali todas as movimentações para serem ativadas no decorrer de sua vida, e são ativadas conforme os planetas vão girando e vão influenciando nós. Entre em contato comigo, vai estar na tela, vai estar ali na descrição deste vídeo, marceloborgesastrologia@gmail.com. Marca o seu horário, eu vou fazer questão de fazer uma análise muito mais importante, pautada naquilo que você precisa. Se você precisa um upgrade na sua vida financeira, se você precisa melhorar as relações na sua vida, se é necessário aí investir na sua carreira, o que você precisar de ajuda e esclarecimento, conversa comigo, a gente acha a melhor forma de te ajudar através do seu mapa natal, tá bom? Bom, esse é um vídeo de informação, espero que tenham gostado, espero que tenham ressoado. Por favor, coloque um comentário, curtiu, compartilhe, porque é uma forma de eu colocar aí para vocês a parte, estudos que são feitos e que eu gosto de compartilhar, tá bom? E espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Sou Marcelo Borges, Equilíbrio Ponte. Tchau!